Turma, então para começar, gostaria aqui de dar as boas-vindas aos meus amigos aqui mais uma vez. Meu amigo José Nelson, meu amigo Gustavo. E aí, como é que vocês estão? O que vocês estão achando? Rapaz, estou muito feliz, muito contente aqui com o nosso segundo episódio. Estou muito entusiasmado também no episódio de hoje. É um sentimento aí de muita alegria, né? Gustavão aí, como é que tá se sentindo hoje? Rapaz, dá até um friozinho na barriga, não dá? Nossa, eu falei que a minha bochecha tá tremendo aqui no episódio. Aqui. Mas vamos que o mestre aqui tem uma aula para nos dar hoje. Opa, isso aí. E antes da gente começar, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, né, nossos grandes parceiros que estão acreditando aí no nosso projeto. Então eu começo aí. Um abraço pro pessoal da oficina Picasso, meu amigo Clebinho. Um abraço, obrigado pela parceria, meu amigo. Tamo junto. E você tem gente para agradecer também. Agradecer especialmente a Rádio Interativa pela parceria. Muito obrigado por abrir essas portas pra gente aí. Um começo desafiador, né? Agradecer o Deivão também, muito obrigado. Isso aí, nosso diretor, né? Nosso diretor. O diretor ele que manda. Ele que produtor manda. aí. E agradecer também a Altec Crop Science, do meu amigo Walter Pulga. Mandar um abração, muito obrigado pelo patrocínio que você nos deu aí. Obrigadão. É isso aí, e também estendeu o agradecimento à nossa amiga embaixadora do Ruralmente, Maju Peleissone, que está aqui com a gente hoje. Tá nos nossos bastidores aqui hoje. É isso aí, moçada. Então vamos que vamos? Vamos receber o homem agora? Partiu. Vamos. Então beleza. Para a gente começar, possui graduação em agronomia e especialização em administração rural pela Universidade Federal de Lavras, mestrado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado em Engenharia Agronômica pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, em Portugal. E atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Avaré. A gente tem aqui hoje o nosso mestre Arejaci Antônio Sobral Silva. Mestre, seja muito bem-vindo ao Ruralmente Podcast. Obrigado, gente. É muito bom. Estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. O Cid e o Zé Nelson, a gente já tem uma história de trabalho juntos já de uns anos, né? A gente se conhece e enfim, assim, a gente poder ver o que vocês estão fazendo, essa nova iniciativa e poder participar disso, né? É muito, muito bom, muito gratificante. Eu fico mesmo feliz e tô orgulhoso de estar aqui hoje. Espero poder colaborar de alguma forma com o Ruralmente, né? Poxa vida, a gente fica muito contente, né, Zé? Nossa, é um grande prazer, né? A gente ter tido o senhor como o nosso professor, né? Foi aí a nossa base pra gente, o que a gente é hoje profissionalmente, né? Então pra gente é muito gratificante receber o senhor aqui. É uma felicidade grande, né? Ter o mestre aqui hoje. A gente estava aqui até anteriormente lembrando, né, das nossas aulas que o mestre nos deu aí, todos os ensinamentos, formando aí quem a gente é hoje, né? Auxiliando muito nisso. E é uma felicidade enorme e, assim, muito, muito bem-vindo, realmente. A gente está muito feliz em te receber aqui. E a gente espera que esse episódio aí seja muito marcante, não só para nós, mas para você também. E eu só queria mandar um recado. Paulo Diogo, não é Araguari não, seu cavalo. É mestre Arejaci, o nosso grande mestre Ari. Fica o recado aí, mestre. O senhor conhece esse tal de Paulo Diogo? Paulinho. Precisamos falar junto, precisamos encontrar para conversar depois. Já falei no programa anterior, é o futuro prefeito do Duartina. Precisamos trazer ele aqui. Mestre, para a gente começar, seria legal a gente, por gentileza, fala um pouco da sua história, como é que o senhor ingressou nesse mundo do agro e o senhor veio parar até aqui. Como é que foi? Bom, eu sou mineiro de Uberaba, né? Eu não sei se... Tem gente que fala que eu já não tenho sotaque muito mineiro mais, mas de vez em quando eu entrego ouro, né? Falo umas coisas, um uai, um trem, uma coisa aí que dá uma entregada. Mas sou mineiro de Uberaba e é uma região agrícola muito forte, especialmente pecuária, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar da cidade do Zebu, etc. Então isso sempre foi muito presente na minha vida. Meu pai trabalhou com banco, em banco a vida inteira, mas ele também sempre gostou de fazenda. E ele não tinha fazenda, mas ele arrendava sempre fazenda com gadinho, essas coisas. E eu, desde criança, participava. E acho que isso que me fez gostar tanto e pensar em seguir agronomia. Na verdade, quando eu tive a oportunidade de pensar em fazer uma faculdade, era o curso que eu pensava em fazer. Zootecnia, porque na época tinha Uberaba, e agronomia. Mas a agronomia falou mais alto. Coincidentemente,
próximo, pouco depois quando começou o Globo Rural, né? Então eu adorava aquelas coisas, enfim. Isso me levou a pensar, todo esse conjunto de coisas me levou a pensar em seguir esse caminho. E ainda bem, porque graças a Deus eu adoro a minha profissão, adoro o que eu faço. Mas aí fui para Lavras, né? Foi uma experiência muito boa. Fiz a faculdade lá no sul de Minas. Depois voltei e comecei a trabalhar no ramo. Eu trabalhei na Nestlé. A Nestlé, na época, tinha um órgão que chamava Assistência Nestlé, o produtor de leite. E eu trabalhava com extensão. Então foi muito bom, porque é claro que na faculdade a gente aprende muito, e vocês estavam falando isso hoje, aqui antes da gente começar, mas eu tinha um colega que falava sempre, a gente forma e a gente, na verdade, a gente não sabe tudo, mas a gente está pronto para aprender. E eu acho que isso é verdade mesmo, porque eu aprendi muito, vocês também estavam me falando que isso aconteceu com vocês, aprendi muito no início desse trabalho. Foi muito desafiador, como sempre é, mas ocorreram várias oportunidades de muito aprendizado. E foi um período muito bom, fiquei 9 anos na empresa, trabalhando com produção de leite, assistência a produtores, etc. Depois resolvi sair, fui atrás de um desafio que foi montar uma empresa, né? Montei uma loja, uma agropecuária, também era um pet shop e ficou 13 anos. E eu falo sempre que ela continua até hoje, isso é um motivo de muito orgulho para mim, né? Porque a gente ajudar a criar uma coisa é muito bom. Eu saí, mas continuo, pessoal, o meu sócio, que é meu amigo, e está até hoje lá em Araxá, que é perto de Uberaba, é outro lugar que eu morei há um bom tempo, Araxá, em Minas, em que eu tenho um carinho muito grande por aquele local. Depois disso, comecei a trabalhar no projeto Educampo, uma parceria do Sebrae em Minas com empresas ligadas à produção de leite, no caso era a Cooperativa Agropecuária de Araxá, e eu prestava serviço, e era consultoria. O diferencial e o interessante do Educampo é que, mais do que a parte técnica, ele tinha foco na parte gerencial e administrativa. Então também foi uma fase que eu aprendi muito. E aí, trabalhei também alguns anos com isso, nessa parte de consultoria. E o que é legal, que essas experiências que eu tive de extensão rural e consultoria, uma coisa que a gente acaba fazendo sempre e pratica e faz parte da nossa vida é a parte educacional. A gente aprende muito com o produtor, mas a gente também leva muita informação. É uma troca. E a gente tinha oportunidade de fazer dias de campo, de palestra, essas coisas, né? Então acho que isso também foi me deixando mais próximo da área da educação, dessa coisa de vir a ser professor. E aí, depois de um tempo, surgiu a oportunidade para entrar como professor da aula lá na Faculdade de Agronomia do Uniaraxá, no Centro Universitário do Planalto do Araxá. E foi uma experiência muito interessante. E eu gostei tanto que daí, uns 2 anos depois, eu larguei a parte de consultoria e me dediquei, continuei com a loja ainda naquela fase, e me dediquei à parte de ensino, né? Foi muito, muito impactante para mim, muito interessante. E depois disso, aí tive a oportunidade de fazer um mestrado, né? E até comecei a fazer um doutorado na Universidade Federal de Uberlândia, mas nessa época eu já estava pensando em fazer um concurso público e surgiu a oportunidade de fazer com alguns concursos, inclusive aqui no IFSP, Campus Avaré. E aí eu fiz e fui aprovado. E essa fase também de trabalhar com aulas lá no Uniaraxá, eu estava falando com o Sidney aqui antes, que me ajudou muito, porque eu tive que estudar muito para poder tentar dar aulas de boa qualidade, né? E isso me ajudou, porque indiretamente já estava me preparando para essa nova fase que era o concurso público. Enfim, e aí vim em 2014 para Avaré, entrei no Instituto Federal de São Paulo, onde eu continuo e trabalhar, e um lugar que eu adoro trabalhar, é muito, muito bom. E nesse período, já dentro do Instituto, eu tirei uma licença para fazer o doutorado, que é uma coisa que eu já tinha vontade, né? Eu tinha iniciado anteriormente, não foi possível concluir porque eu mudei de cidade, mas aí tive essa oportunidade. E surgiu a oportunidade de ir para o exterior para fazer isso, fiz em Portugal. E foi uma experiência muito interessante, porque apesar de Portugal não ser um país rico, no que se fala, foi para a Europa, né? Mas foi a Portugal, não é lá. Aí não vale, né? Mas Portugal faz parte da União Europeia, isso é muito legal, porque acaba recebendo uma certa influência, né, de países mais envolvidos para a coisa andar, né? Claro, sim. E a ciência lá está se desenvolvendo muito,
em todas as áreas, na nossa não é diferente, porque eles incentivam muito para que a pesquisa seja feita em parceria entre países da União Europeia e fora também, mas principalmente entre eles. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar num projeto que tinham 10 países envolvidos. Então, você tem muita troca de experiência, trabalhos conjuntos, né? Então, isso está fazendo a ciência do país se desenvolver muito. E eu tive a oportunidade de vivenciar um pouco disso. Fora a experiência de vida, né? Que mudar de cidade já é uma experiência muito interessante. Mudar de país é mais ainda, né? E não adianta falar que é tudo fácil, porque não é. Especialmente o começo sempre é complicado, né? Parte burocrática, tudo diferente do que você está acostumado. Enfim, mas foi uma experiência muito, muito marcante na minha vida e muito positiva, no meu ponto de vista, tanto o aprendizado quanto a experiência de vida. Né? E eu não sei se vocês lembram quando eu falava sempre nas aulas, né? Vocês moram numa região privilegiada, mas tentem ver o que tem fora, vão conhecer outras coisas, né? Abrir os horizontes, isso é muito importante. Eu tento levar isso para a minha vida sempre. E eu estava com planejamento de ir para Portugal e comentei com meus amigos aqui, aí o Zé me desanimou, ele falou que eu tinha que aprender a falar português primeiro, então é verdade, vou adiar um pouco mais para frente isso aí, porque é engraçado, né? Todo mundo acha que, né? Vou para Portugal, português é meio parecido. Você só precisa mudar o sotaque, mas não é não, né, mestre? Mas teve a experiência. Não dá para entender, mas verdade, nas primeiras semanas de aula foi um sofrimento, cara. Eu não entendia o que o professor falava muito rápido, o sotaque muito, muito diferente, muito carregado. Então foi bravo. Mas depois é tranquilo. Não, Cid, vai dar tudo certo. Depois nós vamos te dar umas dicas, umas palavras diferentes. Obrigado. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Fala. Lá pro pessoal de Portugal, como que o Brasil é visto? Eles pensam, eles sabem que a gente é o celeiro do mundo mesmo? Eles têm essa noção de grandeza, assim? Eles chamam a gente de português de lá pra cá ou não? No mesmo sentido, você tá falando? No mesmo sentido. Olha, isso você falou muito interessante, porque parece que não. Parece que eles não têm a noção do que o Brasil é em termos de agropecuária, de agronegócio. Claro que eu estou generalizando, né? Claro que tem da área mais ligado em mercado, essas coisas, sabe muito bem o Brasil. No mundo o Brasil é reconhecido pela grandeza, né? Pela eficiência no agronegócio, etc. Mas não, lá eu não senti muito que eles têm essa noção dessa força, não. Entendi. E para eles quem que é referência hoje? Estados Unidos. E outros países da Europa, como a Holanda, por exemplo. A Holanda é muito forte em tecnologia e na agricultura, né? Só que é um país muito pequeno. São extremamente eficientes. Mas são principalmente esse, pelo que eu notei. Então, na visão do senhor estando lá em Portugal, vendo tudo isso, como eles enxergam, né? Brasil, Estados Unidos, tudo, o que o senhor acha que faltaria para o Brasil ser visto lá fora da forma que ele é aqui dentro? Pergunta difícil para eu responder, Zé Nelson. Eu acho que a gente não é bom de propaganda. É interessante que a gente estava falando agora com a Ana Paula aqui antes, né, sobre marketing, essas coisas. Eu acho que a gente... Só fazendo um adendo, que é o que foi o tema, a gente falou sobre isso no primeiro programa nosso, né? A gente se comunica muito mal. Né? Exatamente. Então, isso aí. Eu acho que esse talvez seja um ponto-chave. Eu não sei se o único, mas eu acho que isso é extremamente importante. E assim, depois eu sei que nós vamos falar um pouquinho mais de sustentabilidade, de alterações climáticas, alguma coisa assim, mas eles lá hoje na Europa estão muito preocupados. A alteração climática faz parte da conversa todo dia. Você liga a televisão, você ouve o rádio, a propaganda de uma empresa sempre tem alguma coisa ligada à eficiência, à sustentabilidade. Isso faz parte do dia a dia deles, em termos de comunicação. Eles estão muito à frente da gente nesse ponto. E vocês sabem que o Brasil muitas vezes é visto como um país que não tem muito essa preocupação, né? A gente tem coisas excelentes aqui nessa área, mas realmente entre nós, no nosso dia a dia, a gente não fala muito isso, parece que não é uma coisa tão relevante, né? Essa é a sensação que eu acho que a gente tem. Opa! Deu até um negócio aí, né? Até esqueci que eu estava falando. Bateu o cheiro. Mas a gente tem coisa muito interessante, né? Eu fico pensando que eles por exemplo, a parte na Europa de carro elétrico está muito desenvolvida, eles estão trabalhando muito com carro elétrico. Você sabe que carro elétrico tem seus pontos negativos também, né? Processo produtivo, também tem muita emissão de gases, etc.
Mas nós temos aqui o Brasil foi pioneiro no desenvolvimento do etanol, que é um combustível verde, né? Sustentável, extremamente eficiente. E isso parece que o pessoal fora não sabe disso. Nós não divulgamos essas coisas, a gente né, que tem uma importância muito grande. Nós temos um monte de iniciativa de sustentabilidade. Agora, eu acho que precisava divulgar isso melhor. Não só fora, aqui dentro mesmo. A gente, né, os cidadãos entenderem a importância disso e o que nós já temos de bom. O senhor vê até que nos grandes centros, né, as pessoas não sabem dos processos, de como vem. Até o nosso primeiro episódio fala muito disso, né, nos grandes centros das cidades grandes, né, São Paulo, as capitais. Então, realmente é uma importância muito grande a gente conseguir melhorar a comunicação, né. Eu acho que é fundamental. Então, essa coisa do marketing, eu acho que a gente tem que pensar mais a sério sobre isso. Falando em marketing, eu queria aproveitar para agradecer o nosso patrocinador aqui, Brasa Prêmio. Luciano, velho. Luciano Rossetti, Luciano, nosso grande amigo, consultor aqui na região, consagrado. Nosso grande amigo. Eu queria agradecer aqui o patrocínio aqui, disponibilizar para a gente esses cortes nobres que eles estão fazendo, né? Daqui a pouco vai chegar aqui umas amostras aqui pra gente exibir aqui, mas é isso aí, Luciano. Obrigado pela parceria, pessoal do Brasa Prêmio, Luciano Rossetti, Gilbertinho. Tamo junto, né? Precisamos ir lá, viu? Vamos lá, com certeza. Beleza. Ô mestre, e falando dessa experiência em Portugal que o senhor teve e trazendo mais para o doutorado, o que o senhor desenvolveu de trabalho? Como é que foi esse tema que o senhor escolheu? Então, eu falei que eles estão muito ligados a essa parte de sustentabilidade, né, das alterações climáticas, redução de emissão de gases, etc. E também naquilo que eles chamam de economia circular, né, que é o reaproveitamento máximo dos resíduos, né, evitar, na verdade, transformar o que era resíduo em subproduto e reciclar e extrair valor disso. E a minha linha de trabalho foi essa. Nós trabalhamos com aproveitamento de dejetos de produção pecuária. Bovino e suíno? Bovino e suíno, sim. De produção pecuária intensiva. Então, a gente trabalhou com chorumes, né? Com chorume que é líquido. Na aplicação na agricultura. Ou seja, então você pegava um dejeto, que é um problema, e utilizar isso na agricultura. Até aí não tem nada de novo, né? A gente sabe disso, que é usado. O que foi interessante que a gente tentou fazer é tentar aumentar a eficiência do uso desse subproduto, né? Dos chorumes. Especialmente com relação à eficiência de uso de nutrientes pelas plantas, ou seja, tentar aproveitar o máximo dos nutrientes que esse tipo de produto tem e diminuir as emissões de gás de efeito estufa. Acho que vale a pena falar que fertilizante orgânico, como é o caso desses que eu trabalhei, eles têm uma coisa muito positiva, que eles podem substituir parcialmente ou até totalmente os fertilizantes químicos, né, os fertilizantes sintéticos. E outra coisa é que eles já existem, né? Você usa o dejeto depois que ele já existe. Depois os animais têm as dejeções, isso pode ser armazenado corretamente, é claro, mas já existe. Então faz todo sentido tentar utilizar aquilo que já foi produzido, em vez de eu deixar isso de lado e comprar um fertilizante sintético. Até porque se eu não utilizar esses dejetos, ele se torna um problema ambiental muito sério. Mas seria errado pensar que por ser natural, por ser um produto orgânico, não orgânico no sentido do orgânico ser indefensível, essas coisas, orgânico de ser material orgânico, né? De origem animal. Seria um erro pensar que eles não poluem o ambiente, eles têm um potencial poluente muito grande. Então, por exemplo, você tem emissões de amônia muito grandes, muito relevantes quando você aplica esse tipo de produto, e tem emissões de gás de efeito estufa, principalmente o N2O. E muitas vezes isso pode superar os fertilizantes sintéticos. De novo, se você está usando uma coisa que já existe e para resolver um problema que poderia se tornar mais grave, isso é válido. Agora, é muito melhor se a gente conseguir diminuir o impacto que esses produtos causam, né? Quando se aplica. E foi com isso que eu trabalhei, basicamente. Legal. E é um assunto que está em evidência, né? Mas ruralmente falando, se o senhor puder explicar para o pessoal o que de fato é o efeito estufa?
Então, o efeito estufa é um fenômeno, primeiro que ele é natural e ele é importante para a vida na Terra. O problema é que o efeito estufa é provocado basicamente por uma camada de gases que existe na atmosfera e que ela... a radiação solar penetra na Terra, vem ao solo, parte armazenada no solo e parte volta para a atmosfera. Essa camada de efeito estufa retém parte dessa radiação, ou seja, uma parte desse calor na Terra. O problema é que as emissões de gases por ação humana têm aumentado tanto que essa camada está ficando muito mais espessa, ela está retendo muito mais radiação, muito mais calor do que deveria. E por isso que a gente está tendo o chamado aquecimento global, que é o aquecimento, né, da temperatura média. Às vezes a pessoa fala, mas todo ano tem calor e tal, tem dias mais quentes, dias mais frios. É verdade, isso é cíclico, mas a temperatura média ela tem aumentado. Isso os dados científicos vêm mostrando há muito tempo, então é uma realidade. E não é só o problema do calor, né? Tudo isso traz uma série de alterações no equilíbrio do planeta, e aí você tem muito mais... o clima muito mais extremo, né? Chuvas de muito mais alta intensidade, períodos de seca em épocas de chuva, períodos muito mais intensos de seca, influencia a temporada de furacões. A gente vai percebendo, né, que existem mais relatos de vendavais, tornados. Agora no Rio Grande do Sul há pouco tempo teve, né, um quase furacão, né, foi uma tempestade tropical. Isso está ficando cada vez mais frequente. Existia, mas a frequência está aumentando. Então, isso certamente influência desse aquecimento global, dessa emissão exagerada de gás de efeito estufa pelas ações humanas, né? Pela agricultura, mas não só, pela produção industrial, combustíveis fósseis principalmente, etc. Muito interessante. E o senhor tinha dito até que, embora sejam práticas... aplicação desses fertilizantes orgânicos, né? Embora eles sejam orgânicos, eles também têm um potencial poluente, né? E quais as ações, por exemplo? O senhor disse que o senhor estudou a aplicação desses fertilizantes na agricultura. Quais os métodos utilizados para conseguir reduzir o impacto disso, né? Existem algumas estratégias. Por exemplo, nos países mais envolvidos, Europa, Estados Unidos, Canadá, a prática mais comum e consagrada de diminuir as emissões é incorporar o fertilizante ao solo. Semelhante ao que acontece com a ureia, né? Então incorpora-se, aplica antes da implantação da lavoura e incorpora ao solo. Mas a gente sabe, né? A gente sabe bem que o revolvimento do solo não é uma coisa que traz, né? Não traz muitos resultados positivos. A gente tem pode influenciar negativamente a estruturação do solo, a própria densidade do solo, trazer compactação, mas traz também uma disrupção na parte orgânica, na parte biológica do solo, né? Porque quando eu revolvo o solo e permito que ele circule ar, eu exponho a matéria orgânica do solo, que é fundamental, eu exponho ela ao ar, há oxidação de parte dela. Então, eu diminuo a quantidade de matéria orgânica no solo. Indiretamente, eu estou emitindo CO2 para a atmosfera, um dos gases de efeito estufa, né? Estou criando um outro problema. Então, é uma forma de diminuir as emissões gasosas, amônia e gás de efeito estufa dos dejetos, dos fertilizantes orgânicos, mas tem um outro impacto. No meu caso, no meu doutorado, a gente trabalhou com agricultura conservacionista, que é o sistema de plantio direto, né? Sim. Ele na totalidade, né? Aquele que as premissas são não revolvimento do solo, a cobertura frequente e a rotação de culturas. Aí fica até meio difícil, né? Você não pode mexer tanto, tem que colocar a matéria orgânica, mas você não pode mexer. Então você tem que meio que... Exato, você tem que achar a maneira de trabalhar com isso, né? Para você tentar ter os melhores resultados. Aí, né? Uma coisa interessante. Tem uns dados que mostram que mais de 60% da agricultura no Brasil ela está sob plantio direto. Isso não significa que seja todo bem feito, mas está com algum nível de Estão tentando. Ou não revolve o solo, mas o solo ainda não está coberto totalmente, não faz rotação de cultura, mas tá nessa linha da agricultura conservacionista, né? Precisamos crescer muito ainda, melhorar muito, mas já tem
bastante, de 60% da nossa área agrícola, né? Um número que eu vi recentemente, é bem significativo. Na Europa, isso é baixíssimo, né? Os países que mais têm plantio direto nessa agricultura conservacionista lá, por exemplo, se não me engano, é a Inglaterra, e é em torno de 15% do território, né? Em Portugal é menos de 3% da área é usada como plantio direto. Então é uma coisa que eles têm que crescer muito. Em termos de sistema de agricultura conservacionista, a Europa é considerada um continente subdesenvolvido, por incrível que pareça. Quando a gente pensa nesse caso, é o continente que está mais atrasado. Então isso lá foi uma coisa interessante, né? Pensar em trabalhar com esse tipo de coisa. Então, mas é claro que foi experimento, foi trabalho em curta, uma escala reduzida, né? Para se ter mais controle e tal. Mas a gente trabalhou com essas aplicações e sistemas de plantio direto, então não podia revolver o solo. E a gente tinha então que pensar em estudar algumas alternativas para isso. E nós vimos que algumas têm um resultado interessante. Por exemplo, a irrigação logo após a aplicação. É uma maneira de se ajudar esse fertilizante entrar um pouco no solo, e isso já diminui algumas emissões. Utilizar algum tipo de máquina que não revolva o solo, mas que consiga aplicar abaixo da camada de palha. Isso também é uma coisa que reduz. E uma coisa interessante que eles têm usado, em Portugal só experimentalmente, mas tem países na Europa, Alemanha, Finlândia, que usa com mais frequência, nos Estados Unidos parece que já tem um pouco. Eles estão usando, eles estão acidificando o chorume. Estão usando produtos para baixar o pH do chorume. Isso basicamente porque a principal fonte de perda de nitrogênio do fertilizante orgânico é através da amônia, da volatilização da amônia. E a amônia ela é volatilizada quando você aplica o produto no solo e o pH daquele local ali, não do solo em si, mas daquele local, daquela camada onde o fertilizante foi aplicado junto com o fertilizante, se o pH é maior do que 7. Então, com pH alcalino, você tem muita volatilização. Daí a história da acidificação. Quando você abaixa o pH do chorume, você diminui a volatilização de ureia. Você transforma da amônia. A volatilização da amônia. Eu transformo amônia em amônio, que é uma forma que é estável no solo. Gente, esse negócio tá chegando, hein? Tava bom, pois é. Brasa Premium. Então, vai mandando pra nós aí. Não, deixa eu acabar de falar, senão eu não vou parar, senão não consigo. Só aproveitar aqui pra agradar os homens aqui, pra eles continuarem mandando pra nós aqui, ó. Os homens tem vários tipos de cortes aí, mas ó, aqui com a gente, vou mostrar pra eles aqui, ó. A gente tem aqui a manta que eles falam aí, né? Que é o corte. Esse aqui é o carro-chefe. Carro-chefe deles aqui, mas tem cafta, tem choripan, acabou de chegar pra gente aqui. Isso aqui, ó. Luciano, te contar, viu? É uma delícia. Muito bom. Tá sendo um inimigo. Tem em Portugal isso aqui, mestre? Não tem. Não tem. Só aqui. Não tem. Não. Aí, Luciano, abriu uma filial lá, né? Então, tá vendo? Aproveitar a oportunidade. É isso. Ô, mestre, quando a gente fala de utilização de resíduo animal na adubação, pensando no Brasil hoje, é viável hoje? E qual que é o processo? A gente, como tem uma propriedade e eu quero fazer essa utilização desse resíduo na adubação, qual que é o processo que eu tenho que seguir para poder aproveitar da fazenda mesmo, Exatamente, eu tenho uma produção de gado lá e eu tenho uma área agrícola e eu quero construir isso dentro da fazenda. É só jogar? Tem que esperar processamento? Não é, porque como eu disse, você tem um risco de contaminação ambiental muito grande. Então, por exemplo, você não deve armazenar fertilizante orgânico diretamente no solo. Geralmente você tem que ter uma proteção para que não haja contaminação do solo, mas principalmente do lençol freático, né? E nós falamos de perda de nitrogênio por volatilização, no caso da amônia, mas outro processo de perda muito importante é através do nitrato, né? Que é lixiviado e contamina o lençol freático. E se contamina o lençol freático, pode contaminar a nossa água de consumo, né? Aliás, isso é uma coisa que lá também se preocupa muito. Fazem análises todos os anos da água. Inclusive, eu já até comentei com o Sidney, eles fazem a orçamentação da adubação nitrogenada, ela leva em conta a quantidade de nitrato da água. Ou seja, antes de fazer o plantio, você faz a análise da água, vê quanto de nitrato tem, considera a sua lâmina da água total e você diminui isso da adubação nitrogenada que você vai aplicar. Então, claro, isso aumenta a eficiência também da fertilização. Aqui no Brasil não se fala nisso, né? Como eu falei, nós temos pesquisa boa, temos especialistas bons, mas
de forma mais ampla, isso não é relatado. É até, de certa forma, complicado você achar o lugar que faz análise de nitrato, essas coisas. Então, isso é uma coisa que eu vim de lá vendo que a gente precisa pensar mais nessa parte de sustentabilidade. E eu eu acredito, tenho certeza que dá para a gente ser eficiente no agro e trabalhar com sustentabilidade. Uma coisa não é contraditória com relação à outra. Pelo contrário, dá e deve andar tudo junto, né? Até porque eu, como agrônomo, trabalhando com consultoria em algumas fazendas hoje, eu vejo que todo mundo quer. Só que ninguém quer pagar o preço do processo. Porque, como o senhor falou, não é simplesmente jogar direto. Tem um processo a ser feito. Só que ninguém é muito comercial hoje, né? Preciso produzir acima de 90 sacos por hectare, senão não estou produzindo bem. Então ninguém enxerga a construção de perfil de solo, essas práticas sustentáveis que vai me levar àquilo, né? Não é só um fungicida, um adubo que vai fazer isso, né? O Dr. Antônio falou isso também. É uma práticas sustentáveis, né? O manejo de solo. Exatamente. Um calcário bem feito, uma gessagem bem feita, depois você faz a matéria orgânica, o mix de plantas de cobertura, para você conseguir um processo. Porque você pega uma análise de solo hoje na mão, tá lá, a matéria orgânica lá embaixo. Exatamente. É o sonho de todo mundo ter matéria orgânica no seu solo. Mas tem que construir isso, não é de um ano para o outro que você faz. É um processo. Isso que o Gustavo falou, só complementando, a questão de utilização de resíduo animal na adubação da maneira correta, ela é uma maneira, podemos dizer que é uma maneira sustentável, conduzida da maneira correta. E nisso que você falou agora, a utilização de adubação verde, né, que é a utilização de mix, né? A adubação verde, ela pode ser considerada de uma maneira sustentável também? E, se possível, explicar para o pessoal o conceito de adubação verde. Sim. No meu ponto de vista, sim. Aliás, eu sou entusiasta da adubação verde, né? Já há muito tempo. Eu só queria, antes de falar da adubação verde, falar dessa coisa da sustentabilidade, que o Gustavo estava dizendo aqui, que as coisas estão mudando muito rápido, né? E cada vez mais. Eu acho que a gente tem que aprender, a gente tem que trabalhar para a gente diminuir nosso impacto no planeta, de uma forma ou de outra. Isso deveria ser uma coisa de consciência, todo mundo fazer, nem sempre é assim. Claro que tem muita gente que pensa assim e age assim. Mas se não for de um jeito, eu acho que vai ser do outro, vai ser de outro. Já tem, às vezes e às vezes tem que ser, né? Pra gente mudar. Mas não estou dizendo que eu queira que seja, mas às vezes... Vamos torcer para que seja no amor, né? É melhor que seja assim. Aí volta a intercalar, mas vamos falar do agro, né? Isso aí. Eu estava vendo esses dias umas coisas interessantes, que já tem umas iniciativas muito interessantes no Brasil. Todo mundo já ouviu falar do Grupo MAGE, né? Produção de soja, gigantesco. Eles são um grupo certificado, eles têm soja certificada ambientalmente. Eu estava vendo que a Cargill, que é uma gigante também do mercado, né, de grãos, desenvolveu um sistema de certificação em que um dos pilares, chama 3S, um dos pilares é a sustentabilidade. E por que isso é tão importante? Tão importante porque as pessoas, principalmente nas cidades, querem isso. E já tem muita gente que, se puder comprar um produto que é certificado ambientalmente, comparado com outro que não, ela vai preferir aquele que é certificado. Mas tem um outro fator. Assim, vocês estão vendo falar das greves de agricultores na Europa, essas coisas, né? Que continuam, já tem um tempo, prossegue. E tem alguns fatores, burocracia, etc. Mas um dos pontos fortes dessa manifestação é que eles sofrem uma pressão ambiental. A União Europeia quer zerar ela quer equilibrar as emissões de carbono, ou seja, ter emissões zero comparado com o que se sequestra e o que se emite. Ela quer que o saldo seja zero em 2050. E já está tendo uma pressão muito grande em cima dos produtores para que eles diminuam, não só produtores, indústria também, mas especialmente sobre os produtores agora, para diminuir as emissões de gás de efeito estufa. E eles têm que se adequar. Isso, como você falou, tem um custo, né? Só que eles estão sendo pressionados. Acontece que uma das coisas que está motivando esses protestos é que eles estão indignados que porque eles têm que fazer,
E os países que exportam para a União Europeia não são cobrados com relação a isso. E tem essa história da parceria com o Mercosul, né? E esse é um dos pontos-chave. Né? Compra tanta coisa do Brasil, da Argentina, de outros países, e lá eles não são obrigados a produzir de forma sustentável como nós, ou eles lá estão sendo bastante pressionados. E aí vai uma forma de alerta. A gente estava falando aqui antes de começar, de pensar no futuro, de planejamento, essas coisas, né? Nós vamos ter que adequar, gente. Se a gente quiser continuar exportando e pensando em atingir esses mercados mais desenvolvidos, nós vamos ter que adequar. Então, pode ser agora, começando e fazendo com calma, ou depois vai ter que ser de uma vez, né? A ferro e fogo. E sempre que a gente pode pensar em fazer as coisas com planejamento, com calma, é muito melhor. Então eu acho que é um caminho que a gente tem que tá de olho e tá pensando nisso. Professor, o que eu vejo assim, ó, olhando do lado dos agricultores, eles colocam na cabeça que se eu fizer uma produção sustentável, eu vou produzir menos, eu vou deixar de ganhar dinheiro. Então a gente tem que mostrar isso para eles, que dá para ter uma alta produtividade, ser rentável, sendo sustentável. Sim. Porque eu acho que falou sustentabilidade, o cara, não, eu não vou deixar de passar meu fungicida, eu não vou mas não é só isso, é práticas, práticas. Mas só para complementar o que o Gustavo falou, até com sustentabilidade, eu acho que às vezes as pessoas enxergam sustentabilidade como uma única coisa, né? Eu vou ter que deixar de usar algum produto, que nem o Gustavo falou, para a gente produzir de forma sustentável. Mas eu queria até que o senhor mencionasse aqui o que significa sustentabilidade, porque a gente sabe que tem mais pilares, né, dentro da sustentabilidade. Eu tô, sim, você tem toda a razão. Eu tô aqui focando a minha linha de pensamento mais na sustentabilidade ambiental. E a gente tem que lembrar que a sustentabilidade ambiental é importante até para que a agricultura seja sustentável, porque ela não existe uma coisa sem a outra. Quando a gente fala sustentabilidade ambiental, é claro que é super complexo, mas basicamente a gente quer manter os níveis de produtividade do solo por mais tempo. Então, o que você falou é super, super correto, super adequado, que por ser sustentável, o produtor não tem que exatamente deixar de produzir como ele produz, ele tem que melhorar as práticas dele. Adequar, e não precisa ser de uma vez também. Você pode fazer em algumas áreas. O Sidney estava falando de um pivô que ele colocou mix de adubo verde agora, não foi na fazenda inteira, mas ele já está vendo resultado. Provavelmente, pelo que ele me falou, isso pode ser que vá aumentando aos poucos. A gente quer conservação do solo e, claro, como consequência, conservação das águas. Aplicação de níveis de fertilizantes, aplicação de fertilizantes em níveis adequados, de acordo com orientação técnica, com análise de solo, etc., para evitar excesso de fertilizante. Eu não cheguei a falar nisso, a gente vai distrair um pouquinho do assunto, mas lembra de outra coisa. Um problema da adubação orgânica que nós temos no mundo inteiro é que o produtor tende a aplicar mais do que ele precisa, por desconfiança. Quando você compra um fertilizante, uma empresa idônea, você sabe o que você está aplicando. Sim. Fertilizante orgânico é assim. Fica no escuro, né? Eu não sei se isso vai dar muito certo, eu acho que eu vou aplicar mais para garantir. Esse a mais é onde a gente tem os problemas de volatilização de gases, de contaminação de lençol freático. Isso é extremamente sério e, como eu falei, a gente precisa aqui no Brasil estar mais atento a isso, e nós não estamos. E esse a mais, só fazendo um adendo, esse a mais que ele aplica acaba encarecendo o próprio projeto, né? Também. Então você tem uma visão hoje de que o sustentável, ele produz menos e é mais caro. Não é bem assim, né? Ô, professor, até tem uma observação para fazer. Eu trabalho numa cooperativa e a gente tem a linha de organomineral que a gente trabalha, tem uma empresa aqui de organomineral. E quando você vê a apresentação de resultados da empresa, quando você coloca dose a dose, adubo mineral e organomineral, a curva de produção do organomineral é maior. Se você aumenta a dose para equilibrar ponto de fósforo, por exemplo, você já não produz tanto. Exato. Quando você faz dose a dose, produz mais. Agora, quando você aumenta a dose do organomineral para fazer essa questão, ele já não produz tanto. Ele já não responde. Fica mais caro e não responde. E o interessante é que nós temos tecnologia para isso, nós sabemos como fazer isso, né? Então não é nada tão complicado. Mas estava falando da conservação do solo e água. E outro fator extremamente importante, que é considerado
um indicador de qualidade do solo é matéria orgânica. É acúmulo de matéria orgânica, é aumento do teor de matéria orgânica ao longo dos anos. De novo, a gente já falou aqui, a matéria orgânica eu não aumento ela de um ano para o outro. Mas ao longo dos anos, a gente tem que monitorar e tem que trabalhar para que isso aconteça. É isso que vai dar sustentabilidade. Matéria orgânica, vocês sabem melhor do que eu, que ela tem uma quantidade de benefícios gigantesco, né? Se eu quero aumentar a produtividade no solo mais arenoso, que é solo mais pobre, não tem outro caminho que não seja aumentar o teor de matéria orgânica no solo. A matéria orgânica, ela aumenta a estabilidade do solo, dos agregados, diminui o risco de compactação do solo, favorece a vida microbiana, né? E, aliás, biologia está em tudo. A gente hoje não fala mais de fertilidade do solo, como antes era quando eu formei, durante um bom tempo de trabalho, que é a nossa preocupação. Toma uma água aqui. Água, viu? Olha as palavras aí. A gente se preocupava só com nutrição de plantas, colocar elemento químico no solo. Hoje a gente sabe que isso é muito mais complexo, né? Existe uma vida microbiana extremamente diversa no solo. Tem algumas pesquisas aí recentes que acham, que acreditam, mostram que acreditam que a gente conhece em torno de 1% só do chamado genoma do solo, da vida microbiana que tem no solo. A gente é muito pouco explorado, por incrível que pareça, em termos de conhecimento. Mas está tendo muito trabalho sobre isso. E quem dá condição para essa vida microbiana prosperar? E essa vida microbiana interfere em todos os processos. Todo mundo já deve ter ouvido falar de aplicação de fungo micorrízico, de bactéria solubilizadora de nutriente, ou para controlar patógenos, etc., com micróbios. Isso tudo já existe, né? Nós manipulamos, identificamos, isolamos, inoculamos, mas isso tudo já existe naturalmente. E isso tudo é beneficiado, é possível em função da matéria orgânica do solo, que é um alimento básico. É claro que tem a parte mineral, mas a matéria orgânica é que dá possibilidade de tudo isso. Né? É a base. E ainda fornece nutriente para as plantas. Então, isso é extremamente importante. Então, de novo, o acúmulo de matéria orgânica, o crescimento de matéria orgânica do solo é um dos principais fatores, os principais indicadores de sustentabilidade no solo. Porque se você está conseguindo aumentar a matéria orgânica, você está com um processo erosivo controlado, porque senão você perde matéria orgânica pelo escorrimento superficial, e está tendo práticas sustentáveis no sentido de ter provavelmente cobertura no solo, rotação de culturas, uso de adubos verdes, etc. São práticas que possibilitam o aumento do teor de matéria orgânica no solo. Então a gente considera que acúmulo de matéria orgânica no solo, que são essas práticas sustentáveis ambientalmente falando, elas têm reflexo direto na sustentabilidade econômica do negócio também. Sim. A utilização de menos fertilizante, uma quantidade mais correta, você acaba deixando de usar o excesso. Então a gente considera que menos, ao contrário do que alguns produtores acreditam, economicamente isso é muito mais vantajoso. Muito, sem dúvida. Indo agora falando dos adubos verdes. Primeiro, deu uma voltinha, né? Eu tenho um monte de pergunta aqui, mas qual que é o conceito de adubação verde? Ruralmente falando. Ruralmente falando, né? Tá acompanhando, qual que é o conceito de adubação verde? Adubo verde também é chamado de planta de cobertura, né? E é interessante que o nome que criaram já dá uma ideia muito boa do que é. Você utiliza plantas, né, você cultiva plantas numa área em que você não está cultivando com o objetivo de colher produtos dela, mas utilizar essas plantas para que elas beneficiem a cultura seguinte. Por isso é chamado de adubo verde. E planta de cobertura porque ela cobre o solo. Em vez de você deixar o solo em pousio ou solo exposto, você coloca plantas diversas. Depois a gente pode comentar um pouquinho sobre isso. São várias opções que quando cobre, o solo está protegendo, nessa linha que a gente estava falando, né? Não deixar solo exposto, e depois você incorpora ou mata essas plantas e deixa sobre a superfície do solo, ela se decompõe e traz benefício para a cultura seguinte. Perfeito. Deu pra... Por isso que por favor. Não. Vamos lá então, porque eu sei. Tá. Por isso que é importante, quando a gente fala de adubação verde, a gente considerar a utilização de um coquetel, né? A gente fala coquetel de adubo verde, porque cada planta ela vai ter ali a sua função. Então a gente fala de uma gramínea, ela tem a tendência de fazer uma reciclagem de nutriente, né? Então a gente fala de uma leguminosa, ela vai proporcionar ali para o solo
a FBN, né? Que é a fixação biológica de nitrogênio. Então, acho que isso o professor pode explicar melhor. Então, você tem que tomar um cuidado. Esse sentido da minha pergunta. É isso aí? Estamos em sintonia. Depende muito do objetivo do que o cara quer. E por isso que é importante. Ele quer compactar o solo, ele quer só a cobertura mesmo, ele quer reciclagem de nutrientes. E aí entra também muito na questão do teor de carbono e nitrogênio, né? A relação CN, Exatamente. Se eu quero uma planta que faça a cobertura de solo, né? Então eu preciso escolher ali um alto teor de carbono e nitrogênio, proporcionalmente falando, né? E se eu quero uma mineralização do nitrogênio ali, eu escolho uma gramínea. Se eu falar besteira, o senhor me corrige como sempre, desde a faculdade, o senhor me corrige. É mais ou menos isso? É assim, como a gente tem uma gama muito grande de planta de cobertura e como a gente já tinha falado aqui, existe, e ainda bem, né, já existe muita informação sobre isso. Ou seja, se a gente quiser fazer a coisa correta, existe informação, tem muita gente que sabe, muita literatura sobre isso. E planta de cobertura, o adubo verde, tem uma variabilidade enorme. O Sidney já falou, por exemplo, as plantas leguminosas têm a habilidade de fazer associação com bactérias e que captam o nitrogênio da atmosfera e disponibilizam depois para o solo e para a cultura seguinte. Outras plantas têm habilidades de descompactar o solo com raízes muito vigorosas. Existem plantas que demoram mais a decompor, né? O que o Sidney falou, uma relação carbono-nitrogênio mais alta, então a decomposição é mais lenta. Então, se eu quero fazer cobertura, fazer palhada, é o meu interesse agora mais imediato, eu penso numa planta que tem uma relação carbono-nitrogênio mais alta, como é o caso das gramíneas, por exemplo. Mas planta de cobertura é muito usada também para diminuir infestação de patógenos, ou mesmo de insetos praga, em alguns casos, né? São plantas que não servem de alimentos para determinados patógenos, para determinados organismos causadores de doença, ou mesmo aquelas que exudam as substâncias, pode ser pelas folhas, mas geralmente pelas raízes, são chamadas alelopáticas, em que elas inibem o crescimento de fungos, de bactérias patogênicas, nematóides, etc. Aliás, isso é uma das coisas que é um dos motivos em que eu mais vejo o uso de adubo verde. Enfim, a gente tem possíveis benefícios, diversos benefícios possíveis. E o que o Sidney falou, ainda tem a possibilidade de fazer o mix, né, o coquetel de adubos verdes, onde você consegue mais de um benefício de uma única vez. Então depende dos objetivos. O que precisa sempre o que nós já tínhamos falado, é planejamento, né? Qual é a necessidade, ou quais são as necessidades, ou quais são os objetivos. E aí sim, fazer a proposta de ação em função disso. E é o que a gente estava falando em relação a fazer muito bem feito aquilo que se propõe e principalmente quando a gente fala de maneira sustentável, né? Vamos dizer assim. Então, o que o senhor acha? Quando a gente fala de trabalhar com adubação verde, eu preciso fazer uma correção de solo muito bem feita, né? Não é porque é só uma adubação verde que a gente tem que tratar isso como se fosse, né? Vamos jogar ali um adubo ali e o que der deu. Não é, a gente tem que fazer um manejo de solo, era uma né? pergunta que eu ia fazer, assim, a questão de matéria orgânica. Sim, já tá complicando sua vida, né? Não, mas era mais um A próxima é polêmica, eu vou deixar pra você fazer então. Não, mas deixa eu ser. Viu? A polêmica aqui é só ser, cara. Viu? A questão de matéria orgânica, assim, ela é corretiva, ela é um complemento. Não posso usar ela como corretivo, assim, por exemplo. Como assim? Eu não entendi bem. Por exemplo, assim, como o Sidney falou, eu uso ela mais como um complemento. Matéria orgânica? Matéria orgânica. Você aplicar matéria orgânica? Como... Os dejetos da produção, assim, eu coloco ele como corretivo, eu coloco ele como um complemento. Uhum. Tá, os dejetos, né, os estercos, etc., eles podem ser vistos como... Eles são fonte de matéria orgânica, claro, de matéria orgânica para o solo, mas eles são muito menos eficientes em termos de aumento de teor de matéria orgânica do solo do que vegetal. A forma mais eficiente que tem da gente aumentar a matéria orgânica é através de palhada. Entendi. E de preferência com rotação, né? Que a gente não seja só a mesma. Até outra pergunta encaixa em outra, né? A rotação de culturas não é uma ou duas culturas, soja, milho, soja, sorgo. Sim. É mais de 4, mais de 5, mais de 6 culturas num ano agrícola, né? É isso. A gente tem que entender que duas culturas, uma sucessão soja-milho, ela é mais eficiente do que eu plantar só a soja ou só o milho. Certo. Agora, se eu
faço uma rotação com maior número de espécies, preferência de famílias de plantas diferentes, os resultados são... As pesquisas mostram, tem muita pesquisa mostrando que os resultados são muito superiores em termos de fertilidade do solo, em termos de estrutura de solo, de acúmulo de matéria orgânica, de diminuição de doenças. Então, sem dúvida... Até eu vejo bastante produtor falando, não, mas eu faço rotação de cultura. Aí você pergunta, com o que você faz? Não, eu planto soja e milho, soja e sorgo, né? Mas não é... E não é só isso. Não é só isso. Acho que 4, 5 culturas dentro do... Sim, você enriquece muito mais o solo por existir plantas de características diferentes, né? Isso. Então, se as plantas elas têm essas características diferentes, o mestre vai me corrigir aí, ela vai apresentar um resultado bem variado, né? Bem e essas rico. culturas, sim, é isso. E elas podem ser culturas de valor comercial, por exemplo, a soja, milho, a aveia, o trigo, o algodão, enfim, uma série de opções que se tem, é claro, de acordo com os interesses do produtor, com as habilidades, com o mercado, etc, claro. Mas também aí podem entrar as plantas de cobertura, os adubos verdes nesse sistema de rotação, né? É claro que aí o produtor não vai colher grão, não vai vender aquilo, mas ele entra no sistema beneficiando o próprio sistema, né, ali da fazenda, o solo, a água, etc., mas melhorando as condições para a cultura a seguir, né? Provavelmente, muito provavelmente, aumentando a produtividade, inclusive. Uma coisa só que eu queria ressaltar é que muitas vezes se fala em pousio, né? Como deixar a terra descansar. Hoje já não tem muito essa visão, mas se falava muito que era importante deixar o solo descansar para não esgotar o solo, e hoje a gente sabe que isso não deve acontecer. Os maiores avanços em termos de sustentabilidade que tiveram na agricultura foi quando o ser humano conseguiu se aproximar, de certa forma, da condição natural. O que o plantio direto é? O plantio direto é um sistema onde você não revolve solo, que você tem o solo coberto o tempo inteiro de material morto, de palhada, e tem diversidade, né? A gente fala de rotação de cultura, que é um dos pilares do plantio direto. Isso é exatamente o que acontece no ambiente natural, né? Você tem uma floresta, por exemplo, nativa, uma floresta intocada, você não vê, se você andar dentro dela, você não vê solo, você vê palhada, ou seja, o solo está constantemente coberto. Não há uma espécie só de planta, há uma variedade, uma diversidade muito grande, né? E não há revolvimento de solo, né? Então, e é claro que você tem um acúmulo de matéria orgânica muito grande no sistema. Então, o plantio direto foi uma tentativa de aproximar do sistema natural. Sistema de integração, a mesma coisa, né? Então, quando a gente pensa em pousio não é uma condição natural. Hoje já se sabe que se deixar o solo constantemente coberto com plantas vivas, isso é benéfico para o sistema. Agora, um cuidado. Vocês já tinham falado sobre isso e falaram muito bem. Se eu estou cultivando com mais frequência, eu tenho que nutrir essas plantas adequadamente, né? Eu não posso cultivar e deixar as plantas tirar os nutrientes, eu vender isso para fora da fazenda, extrair e empobrecer o solo. Isso não é sustentável. Então, o que é recomendado atualmente em termos de sustentabilidade do sistema de produção é que eu tenho o solo constantemente coberto. Eu só queria acrescentar que a gente sabe que matéria orgânica ela é acumulada no solo com a degradação, a decomposição dos restos vegetais, né? Quando a planta morre, ou folhas que caem, raízes que morrem enquanto a planta está em desenvolvimento. Mas sabe-se também que um dos principais, além desse, um dos principais, e que tem uma importância muito grande, meio de acúmulo de matéria orgânica no solo, são as eliminações de carboidratos via raiz de planta, né? As plantas fazem a fotossíntese, usam esses carboidratos para acumular açúcares e só produzir energia para ela própria, né? Mas parte deles são eliminados pela raiz do solo. Esses carboidratos, eles vão ser constituintes da matéria orgânica. Então, ou seja, se eu tenho o solo sempre cultivado, eu vou ter mais carbono sendo eliminado via raiz e aumentar mais facilmente o teor de matéria orgânica do solo. E quanto mais diversidade de planta eu tiver, melhor para isso. Esses carboidratos, além de aumentar a matéria orgânica, são alimento para a microbiota do solo. E aí, de novo, falando todo aquele sistema que envolve parte física, química e biológica do solo, né? Que vai compor esse sistema sustentável, que vai permitir as certificações que nós já falamos, etc.
Então a planta de cobertura pode entrar nesse sistema para cobrir o solo no período em que não tem uma cultura de interesse econômico implantada. Tem uma relação que até o senhor comentou agora um pouco na sua fala, de tomar bastante cuidado com a questão da nutrição dessas plantas. Mesmo o senhor está usando várias espécies ali, eu queria que o senhor explicasse aquela relação que mostra os nutrientes que são exportados pela planta, né? Que a gente retira da fazenda, e essa relação com os nutrientes que voltam para o solo, que envolve essa questão da adubação verde. Então, só fazer um adendo aqui para não ficar confuso. A adubação verde, como o produtor não colhe, não vende nada do adubo verde, normalmente ele não faz fertilização, porque seria um aumento de custo e depois ele, ainda que isso seja diluído nas culturas seguintes, não é interessante. Recuperando a fala do Sidney, a calagem sim, porque a calagem você não está adubando, você não está ajustando o pH só para a cultura para o adubo verde. Você está, esse calcário, os efeitos dele vão permanecer por um período maior e vão, claro, você faz a calagem pensando na cultura de interesse comercial e o adubo verde se beneficia disso. Se o solo estiver ácido, o adubo verde vai produzir menos, se for leguminosa vai nodular menos, vai fixar menos nitrogênio, mas também, principalmente, vai impactar negativamente a cultura seguinte. O ideal, então, que sempre que a gente puder, Zé Nelson, é reciclar nutrientes, né? Tentar favorecer esse sistema em que haja reciclagem de nutriente. Agora, se eu colho alguma coisa e tiro da fazenda, então eu estou exportando nutrientes, estou tirando nutrientes do solo e mandando para fora na forma de grão de soja, por exemplo. Esse nutriente tem que ser reposto, senão o solo vai se esgotar. E aí não tem sustentabilidade, né? Ou seja, a produtividade vai cair até que esse solo seja degradado, etc. Moçada, o tema é bom demais, né? Se deixar, a gente fica aqui mais 3, 4 horas falando. Mas eu queria aproveitar, falar um tema importante, mudando um pouco o foco da conversa aqui. Era, como o senhor disse, o senhor ingressou nessa atividade aí, né? Hoje é professor do Instituto Federal, enfim. Que conselhos o senhor dá para aquela pessoa que quer ingressar nessa atividade, quer se tornar um professor, que caminho trilhar? Quais os conselhos que o senhor dá para essa pessoa? Sidney, não vai desanimar a pessoa, pelo amor de Deus. Fala as coisas boas. Eu acho que não só para ser professor, acho que a gente, para qualquer coisa na vida, né? A gente sempre que possível, eu acho que a gente tem que tentar fazer aquilo que nos atrai. Nem sempre a gente sabe se a gente vai gostar de alguma coisa que a gente tem vontade. Eu falei para vocês no começo que eu tive sorte de fazer agronomia, mas era um risco também. Não tinha certeza que era isso, mas tinha alguns sinais, né, que a vida me dava, o prazer que eu tinha em mexer com a terra, que o meu caminho era esse. Então acho que a gente tem que tentar procurar fazer aquilo que gosta, porque se a gente faz aquilo que gosta é mais fácil a gente ter sucesso, a gente vai ter mais prazer de estudar, de aprender, etc. Mas eu acho que persistência e comprometimento são chave para qualquer coisa que a gente queira conseguir na vida. Se for, acho que deixar alguma dica, algum recado, algum conselho, é isso. Ser persistente, porque nem tudo vem fácil, vem rápido ou na hora que a gente quer, mas isso não significa que você não vai alcançar. E compromisso com o que a gente vai fazer. Se eu resolvi que eu vou seguir esse caminho, eu vou seguir para valer. Eu vou levar a sério, vou estudar e vou me preparar e vou conversar com pessoas que sabem mais que eu para adquirir conhecimento, etc. E fazer bem feito aquilo que se propõe a fazer. Com certeza. E eu aproveito o espaço aqui, né? A gente até brincou agora, mas eu aproveito o espaço para agradecer a todos os professores, né? Se não fossem eles, se não fosse o senhor, a gente não estaria aqui podendo discutir vários temas, né, do agronegócio, enfim, e de outras atividades também, mas aqui fica o agradecimento e reconhecimento da importância do professor na vida do ser humano, né? É essencial. É verdade. Eu falo isso não como professor, mas porque eu também, claro, tenho alguns professores que me marcaram muito, né? E a gente, quando tem pessoas que fazem diferença na nossa vida, a gente quer seguir esse caminho, né? Ou seja, eu quero um dia chegar a fazer o que aquele professor fez, né? E ter essa relação também com o aluno. E o professor, muitas vezes, ele é um guia, né? E eu falo, e eu tenho excelentes exemplos ainda bem, e que me ajudaram muito.
nesse caminho. Mas o professor ser professor é uma profissão muito interessante porque permite que a gente faça, ainda que seja bem pouquinho, é claro, mas faça parte da vida de muita gente. E é muito legal a gente ver isso, né? Ver pessoas que passaram um tempo conosco e que a gente teve a oportunidade de trabalhar como professor, como é o caso de vocês, da Ana que está aqui, né? De saber que é claro que tudo que vocês conseguiram é mérito de vocês, mas de algum jeito, ainda que seja muito pouquinho, e é claro que foi muito pouco, a gente fez um pouquinho de parte dessa história, né? Então isso é muito, muito bom. Mas esse pouquinho é importante frisar que às vezes esse pouco que o senhor está comentando pode ser o que faz toda a diferença na vida profissional de uma pessoa, né? Como é o caso nosso aqui. Então fica o nosso agradecimento aqui a todos os professores e o senhor em especial por participar com a gente aqui hoje. Muito obrigado. É isso aí, mestre. Moçada, e pra gente já encerrando aí, que o tempo é curto, vamos aproveitar para agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Então, Clebinho, Oficina Picasso, tamo junto, obrigado por acreditar no projeto, tamo junto mesmo. E o nosso amigo Luciano Rossetti, Gilbertinho, a galera toda aí do Brasa Prêmio, por estar aqui presente aqui, nos presenteando com esses agora, cortes aqui. Opa, aí sim. Fazer um agradecimento especial também à Rádio Interativa. Muito obrigado pela parceria de vocês. Sem vocês a gente estaria descalço. Tá viabilizando todo o projeto. Viabilizando, né? Todo esse projeto. Interativa, muito obrigado. Vou dar um abraço especial para o pessoal da Altec, meu amigo Walter Puga. Muito obrigado pela parceria. E peço a vocês que sigam as nossas redes sociais, né? Nosso YouTube, nosso Instagram, lá que tá saindo os cortes e essa entrevista completa, né? Esse bate-papo completo. Estamos também no Spotify, também com imagem no Spotify. Se tiver no carro lá, é perigoso, né? Mas pede pra mulher pôr lá. Nossa. Pra esposa pôr, né? E também uma novidade pra vocês, que aos domingos a gente tá aqui junto com a Rádio Interativa passando na programação deles, né? Opa, todo domingo das 8 às 9 da manhã a gente vai estar aqui na grade de programas da Rádio Interativa, né? Que honra, hein? É uma honra gigantesca. Fica o agradecimento ao nosso grande amigo Deivão aí, o David, que está viabilizando isso com a gente, está nos apoiando. E dizer, vocês que não assistiram também o primeiro episódio, né? Entrem lá. A gente vai disponibilizar o link para vocês pelas redes sociais do primeiro, do segundo episódio. Então entrem lá, curtam com a gente lá, né? Interajam nas redes sociais e fica aí o nosso convite aí para esse segundo episódio. É isso aí. E para você que quer ser parceiro do Ruralmente Podcast, fica aí o convite. Para você que acredita nesse movimento agro, que é o que movimenta o nosso país. Então, para você fica o convite, que acredita nesse projeto, venha fazer parte desse projeto com a gente e tamo junto. Vamos fazer barulho na cabeça da turma aí. É isso aí. Pode entrar em contato no Instagram lá, que tem o pessoal que responde lá as mensagens. A Ana vai estar lá para responder. Quiser entender mais o projeto, a gente tem um Media Kit que a gente pode mandar para vocês aí. Vamos criar demanda e oferta. É a última vaga. Quem quiser ser patrocinador nosso aí, entre em contato que tá acabando, hein? Mas é isso aí. Gente, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo Gustavo, meu amigo Zé Nelson. Obrigado. É um prazer. Mestre, obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço, gente. Um abraço a todos. E esse foi o Ruralmente Podcast. Um abraço, turma. Valeu, turma.